Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que recebe hoje dois representantes da bancada federal do Rio, do PV, o deputado Alfredo Sirquis. Boa noite, deputado. Boa noite. Do PMDB, o deputado Leonardo Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite. Existe ainda ou não qualquer impasse entre Congresso e Supremo? Nos últimos 15 dias, algumas medidas de lado a lado levaram a crer que as duas instituições estavam em pé de guerra. E o ponto culminante desse processo foi, na verdade, uma liminar do ministro Gilmar Mendes, concedida suspendendo a sustação de um projeto no Congresso que inibe a criação de novos partidos. Entre eles, a Rede, partido do qual o senhor é um dos fundadores, ao lado da ex-ministra Marina da Silva. O que o senhor acha dessa discussão, tendo como pano de fundo essa liminar do ministro Gilmar Mendes? Está ou não o Supremo se imiscuindo em questões do Congresso? Ou estaria o Congresso se imiscuindo também em questões do Supremo, como no caso da PEC, que submete ao Congresso decisões do Supremo? Eu começo com o deputado Sirquis. Olha, na atual legislatura, o Congresso tem tido uma atuação muito complicada numa série de circunstâncias. E eu lembro uma que também merecendo interferência do Judiciário, que foi a famosa questão dos royalties. A forma com que os royalties foram votados, aquele atropelo, aquele rolo compressor, aquele esmagamento sistemático das minorias e aquele atentado à Federação Brasileira, que foi o processo dos royalties, é bem exemplo do que anda acontecendo na atual legislatura. No caso dessa tentativa de casuísmo que você está se referindo, também houve um atropelo, assim, nunca nada foi votado tão a toque de caixa no Congresso Nacional quanto essa medida que visivelmente é um casuísmo. Eu acho que as suas disposições até seriam aceitáveis se elas se aplicassem para uma próxima legislatura, um próximo período eleitoral. Mas depois de ter dado um tipo de tratamento para um dos partidos que está em disputa, que por acaso é ligado à base do governo, o PSD de Gilberto Kassab, imediatamente depois disso mudar completamente o entendimento, só para prejudicar um partido que a princípio o governo teme. O senhor acha então que na verdade esse projeto, cuja tramitação foi sustada, visa na verdade a evitar que a presidente Dilma tenha outros concorrentes na eleição presidencial e com isso passe a haver chance maior de haver um segundo turno? O senhor acha que a estratégia, o pano de fundo é esse? Olha, em inglês existe uma expressão chamada overkill. Então, nesse momento, a presidente Dilma está com uma boa popularidade, todas as pesquisas são unânimes em dizer que ela poderia até ganhar no primeiro turno se a eleição fosse agora, e, no entanto, a gente vê a turma do PT preocupadíssima, querendo garantir de qualquer maneira que não haja possibilidade de haver um segundo turno. E por isso querem anular, ou pelo menos dar condições praticamente nulas de competitividade à Marina Silva, querem prejudicar Eduardo Campos de alguma maneira, o Aécio, ou seja, eu acho que esperteza, quando é em demasia, ela acaba se voltando contra os esperto. Deputado Leonardo Pisciani, o senhor da base do governo, do PMDB, o seu partido apoiava o projeto que, de certa maneira, dificulta a criação de novas siglas. É casuísmo ou não é casuísmo? Ricardo, não é casuísmo. Veja o seguinte, em 2003, há 10 anos atrás, o Congresso aprovou uma legislação que passou a considerar, para efeito do cálculo do tempo de televisão e do fundo partidário, a bancada que saiu das urnas dos partidos, e não a bancada que tomou posse. Por que se foi feito isso? Porque naquele momento ainda não existia a lei da fidelidade partidária, e no momento, nos dias que antecediam a posse, era um verdadeiro pula para lá, pula para cá
de parlamentares. Era uma negociação escusa. Levando consigo o seu tempo de televisão. O patrimônio do deputado era um tempo de televisão. Volta a dizer até... Posteriormente, o próprio Supremo e o Congresso depois, por leis seguidas, referendou a fidelidade partidária, ou seja, e que foi aplaudido pela sociedade, o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. O projeto ele não impede a criação de partidos. Pode criar quantos partidos. Sem tempo de televisão. Pode criar quantos partidos quiser. O que não pode o deputado se elege, o mandato é do partido, mas se ele sair, ele leva o tempo de televisão e leva o recurso do fundo partidário, ou seja, vira um mercado. É a famosa portabilidade do mandato, né? Ou seja, cada deputado vai valer 2,3 segundos de tempo de programa de televisão e mais alguns R$1.000 do fundo partidário. Essa tese é absolutamente correta. Mas pelo amor de Deus, não julguem os outros por si mesmos. Nós temos recusado uma série de parlamentares que querem entrar na rede porque não se afinam ideologicamente com os nossos propósitos. Nós não podemos fazer lei, nós não vamos julgar ninguém. Se sim, mas beneficiaram o PSD porque interessava o governo. E agora querem mudar as regras do jogo no meio do jogo. Só uma perguntinha então, aqui. Não é fato. Proposto uma emenda para que isso vigorasse depois, para o próximo período eleitoral. Vou deixar só um minutinho, conclui, deputado. Embora eu acho que... O PSD, quando se criou, não tinha essa regra que se levava o tempo de televisão e o fundo partidário. Não é verdade. Supremo, não é verdade. Mas não é verdade. Mas não é verdade que foi feito. Esse direito. Eu sei. Que, de certa maneira, não é uma anomalia. Não é esse o ponto. Não é uma anomalia. Aquela decisão do Supremo lá atrás, que concedeu ao Supremo. Quer dizer, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: não seria correto que houvesse algum tipo de consequência entre as urnas e a divisão do tempo de televisão e também a questão do fundo partidário? Ou seja, não é correto que haja uma correspondência entre a vontade do eleitor, a divisão do tempo de televisão e a divisão do fundo partidário? Quer dizer, me permita concluir. Conclui, eu vou passar essa pergunta para o deputado Serquis. Me permita concluir. Esse exemplo é fundamental. O PSD, quando foi criado, não se tinha regra, pelo contrário. Os deputados que foram para o PSD, na verdade, usaram a criação do PSD como janela para saírem de outros partidos que não desejavam mais ficar. Houve uma polêmica em torno disso que foi dirimida pelo Supremo. Mas o TSE, nem o Supremo, o TSE, que depois, num julgamento, entendeu que os parlamentares que saíram levavam consigo o tempo de televisão. Ao meu ver, equivocadamente, porque foi o mesmo TSE que, em decisão anterior, disse que existia a fidelidade partidária e que o mandato pertencia ao partido. Se o mandato pertence ao partido, o parlamentar não pode levar. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto com o deputado Serquis logo em seguida, dando continuidade a esse debate sobre a criação de novos partidos, o embate entre Congresso e Supremo em torno da liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, sustando a tramitação do projeto que, teoricamente, inibe a criação de partidos no país. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.